Muito bem, vamos voltar a falar de BH, gente, porque Belo Horizonte registrou queda nos indicadores de monitoramento da Covid-19 no boletim epidemiológico divulgado na tarde de ontem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o número médio de transmissão por infectado, chamado de RT, está em 0,96, o que indica aí nível verde. No último boletim, a taxa estava em 1,01. A ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 também caiu de 56,4% para 56%. O alerta ainda é amarelo. Os leitos de enfermaria para a doença têm ocupação em 49,1%, nível de classificação verde. Belo Horizonte tem 31.461 casos confirmados da doença, 3.044 em acompanhamento. O número de óbitos chegou a 883, 7 a mais do que o registrado na última sexta-feira. E a gente acompanhando esses dados aí para esclarecer melhor para a gente a situação de Belo Horizonte, a gente conversa agora com o Dr. Marcelo Lopes Ribeiro, que é especialista em gestão e saúde. Bom dia para você, Dr. Marcelo. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da 98. Mais uma vez estamos aqui conversando sobre um tema que está pertinente esse ano, né? Exatamente. Mais uma vez, prazer nosso recebê-lo aqui no Central 98. A gente trazendo esses dados aí, né? Esses indicadores, índice de ocupação, taxa de transmissão. Explica pra gente um pouquinho aí como é que o senhor avalia essa situação de Belo Horizonte nesse momento aí com esses indicadores que a gente tem. Belo Horizonte, independente de qualquer coisa que tenha acontecido antes, deu uma aula para o país em relação a, primeiramente, o primeiro lockdown, que a gente conseguiu reduzir a curva muito maior do que nas outras capitais do estado, do Brasil. Vem se fazendo esses cálculos e olhando o R0, né, que é essa taxa que a gente almeja sempre cair, né, porque aí quanto mais baixa a taxa, menor a contaminação. Mas lembrando que a contaminação em si, 80% da população tende a pegar o vírus. A gente sabe que desses 80% também vão ser assintomáticos ou pouco sintomáticos, e isso é muito bom. O que deixava a gente muito preocupado são as pessoas que tinham doenças crônicas, pacientes idosos, pacientes imunocomprometidos e que também poderiam ter uma infecção um pouco mais agressiva do que as outras pessoas. Porém, esse vírus ainda é uma incógnita para a gente. Nós, dentro do CTI, a gente tem visto pessoas que melhoram muito rapidamente e outras pessoas que melhoram também rápido, mas depois pioram bastante. Então, era essa uma grande preocupação em ter esses pacientes perto da gente. Por isso que a gente teve essa preocupação, toda a classe médica pressionando os governantes e os hospitais, para que a gente pudesse ter mais leitos, né? E a taxa de ocupação também teve uma queda drástica, porque não só a queda de ocupação, mas é porque a ampliação de leitos foi gigantesca, né? A gente sabe que em Belo Horizonte a população tem em torno de 40% a 50% delas tem plano de saúde. Com isso, a gente pôde usar a rede privada para isso, né? E a rede privada respondeu muito bem. Eles criaram até mais leitos do que a rede pública aqui em Belo Horizonte, não estou falando do estado inteiro, porque a grande maioria dos hospitais aqui em Belo Horizonte são da rede privada. Então, com isso, eles conseguiram abrir grandes leitos e, com isso, dividiu a preocupação e dividiu também a quantidade de pessoas que estavam se internadas nos hospitais públicos, aliviou o sistema público de saúde. Isso foi o ponto-chave, porque se não abre essa quantidade de leitos, a situação ia ser muito mais drástica, muito mais catastrófica. Doutor, prazer falar com o senhor novamente. Sobre essa ampliação dos leitos, o que a gente pode falar do futuro e quanto isso vai ajudar no SUS, ou se a prefeitura não vai ter como ter verba para manter esses leitos? O que a gente pode falar disso? Eu tenho medo danado, João, disso, porque eu tenho uma prerrogativa na minha vida que eu falo o tempo inteiro que a saúde não tem preço, mas tem custo. E o custo é altíssimo, né? Em torno de, você imaginar, um UTI simples, o custo operacional por leito é em torno de R$4.000. Então, se você soma esses 400 leitos a mais que a Prefeitura de Belo Horizonte abriu esse ano e não estava contando isso no orçamento, isso pode prejudicar bastante as futuras contas que a Prefeitura tem que casar depois, né? É claro que nós já tínhamos um déficit de leitos muito grande em Belo Horizonte. Por mais que a Central de Regulação de Leitos fale que o número de leitos era adequado,
não era porque a população de Belo Horizonte é de 5 milhões de pessoas. Por que eu falo de 5 milhões de pessoas? Porque nós somos uma macro-centro de 104 municípios, e municípios como Pedro Leopoldo, Vespasiano, Lagoa Santa, esses locais não têm terapia intensiva e são pactuados para ter uma terapia intensiva em Belo Horizonte. Então, com isso, sobrecarrega muito a nossa linha de frente para a terapia intensiva. A Santa Casa de Misericórdia, que é o local que tem mais leitos de CTI hoje em Belo Horizonte, vive muito de filantropia, de doações. Claro que tem a verba do SUS, mas a verba do SUS não é suficiente. Porque, como eu te disse, o SUS paga por um leito de CTI em torno de R$800 por dia diária. O restante tem que ser completado pelo Estado, pelo município e por essas doações, no caso da Santa Casa. Leitos como os da FEMIG, eles 80% são bancados pela FEMIG, pelo Estado mesmo, né? Então isso pode dar uma decorrência de falta de fornecimento por causa de não ter a verba suficiente, o cálculo suficiente para isso. A gente sabe também que o Estado, ele o ano passado, ele não gastou os 12% vinculados à saúde. Se ele gastou 7%, se esses 5% ele compensar isso à Prefeitura de Belo Horizonte, aí sim a gente conseguiria manter muitos desses leitos, porque a gente sabe que falta leito de terapia intensiva, sim, para muitas outras doenças graves. Doutor Marcelo, como é que fica a questão de Belo Horizonte agora, né? A gente acompanhando, então, esses números aí positivos na taxa de ocupação de leitos, no índice de transmissão, mas a gente também vivendo esse momento de reabertura, de flexibilização. O comércio, então, volta a funcionar de segunda a sexta. A gente tem esse impasse aí entre bares e restaurantes, mas muitos já reabrindo aí, seguindo a orientação da Abrazel. Como é que a gente tem que se preocupar com isso? Pode acontecer, por exemplo, um boom e a gente voltar a ter números negativos por causa dessa flexibilização? Qual que é a sua opinião sobre isso? Pode sim, Carol, pode e vai ocorrer. Eu estou te antecipando que vai ocorrer isso, né? Eu só não sei quando que vai ser esse boom, mas que vai ter um aumento de pico, sim, porque como nós tivemos essa flexibilização, e era necessário ter isso também, né? Porque não dá para a gente ficar preso dentro de casa ad eterno. Então, essa flexibilização, e a gente começa a acompanhar a onda. Se a onda realmente começar a subir novamente, aí nós temos que frear. Qual que é a vantagem nesse sentido, se é que tem uma vantagem nesse momento, né? A gente agora tem leitos de retaguarda, a gente tem leitos que a gente pode colocar pacientes. Então, isso nos ajuda a poder tratar melhor esses pacientes. Tá aí, então, Central 98, conversando com o Dr. Marcelo Lopes Ribeiro, que é especialista em gestão de saúde. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho aqui para bater um papo com a gente no Central, viu? Obrigado vocês mais uma vez, sempre é um prazer estar participando com vocês aí, em todos os sentidos. A 98 tem uma gama de público muito refinada, os ouvintes dessa rádio são bem seletivos mesmo, né? Pessoas que cobram, que têm uma série de poder de decisão também, né? Então nos ajuda muito também até poder conversar melhor com eles. Muito obrigada, ótima semana para você, viu? Para vocês também, um abraço. Tá, então a gente falando sobre o caso de Belo Horizonte, né, com números aí positivos, mas a flexibilização em andamento, e a gente conversando com o doutor Marcelo sempre traz pra gente um esclarecimento muito bacana aqui no Central 98, na programação da sua Rádio do Bem.